é uma mania minha, vocês vão se acostumando, eu sempre gosto de perguntar tudo bem em relação ao último encontro, alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara que vocês queiram perguntar antes que a gente inicie o de hoje. Tudo bem, falem agora ou calem-se para sempre. Mentira. Acho que não, Né? tudo certo. Tá bom. Hoje me disseram, me corrijam, tá? Assim, porque desde que eu assumi que eu ia fazer o doutorado, eu me arrependo a cada minuto da minha vida, assim. Então, não por fazer, mas por tanta coisa para fazer. Então, eu esqueço metade das coisas que eu tenho para fazer. É sobre hipertensão intracraniana que a gente ia falar, né? Isso, tá? Então, tá certo. Eu me preparei direitinho. Não é porque eu não me preparo, não, tá, gente? É porque eu li um monte de coisa, tem outras aulas aí, eu me preparei direitinho. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Já que ninguém reclamou das minhas manias, eu vou fazer igual a gente fez na aula passada, tá? Então, a gente vai falar sobre síndrome de hipertensão intracraniana. Acostume-se com as abreviações, né? Quem já está entrando em um hospital sabe que médico adora abreviação, né? Das coisas, assim, às vezes a gente encontra umas que a gente nem sabe o que é, tem que perguntar para o colega, principalmente quando é de outra especialidade, né? Mas vocês vão ver sem parar essas abreviações, então síndrome de hipertensão intracraniana. Primeira coisa a notar-se, obviamente, né, é que é uma síndrome. Né? Então, novamente, isso é como eu disse para vocês, uma característica neurológica, tá? Da neurologia, vamos dizer assim, que é quando a gente vai falar de neurologia, raramente a gente vai falar de uma patologia específica. Mesmo aquelas patologias que são muito famosas, tipo, eu vou falar de doença de Parkinson. Normalmente, quando a gente vai dar uma aula mais expositiva, assim, mais direta, né? Não a maneira como normalmente vocês têm aula, a gente dificilmente vai falar sobre doença de Parkinson, a gente vai falar sobre transtornos do movimento, que aí envolve Parkinson, envolve Coreia, envolve balismo, envolve tremor, envolve uma série de outras coisas. Né? Então, dificilmente a gente vai falar sobre pura e exclusivamente, por mais famoso que seja, não sei, vamos pensar lá, esclerose lateral amiotrófica, vamos falar sobre uma síndrome do neurônio motor, uma síndrome motora, uma síndrome de força muscular. Os nomes variam de acordo com a preferência de cada um. Mas, normalmente, a gente vai abordar, do ponto de vista neurológico, a questão sindrômica. E eu acho que já deve estar na cabeça de vocês que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? Ou seja, não é uma patologia específica, ela é um conjunto de sinais e sintomas. Dentro dessa síndrome, a gente vai ter que raciocinar sobre possíveis fatores etiológicos que estão levando o paciente a apresentar esse conjunto de sinais e sintomas. Então, não é uma doença especificamente com um fator etiológico, é uma consequência de alguma coisa que está levando ao aumento da pressão intracraniana. E para a gente entender esse aumento da pressão intracraniana, alguns conceitos são extremamente importantes. Tá? Eu não sei vocês, gente, mas essa época da floração aqui, a minha garganta fica horrível. Eu tenho rinite, assim, é insuportável, assim, sabe? E aqui na rua onde eu moro tem um monte de ipê, as flores estão me atacando sem parar. Assim. Então, se eu der uma tossida, não se assuste, não é Covid. Espero que não, né? Porque eu já tive e não espero ter de novo. Então, a gente precisa de alguns conceitos para entender a síndrome de hipertensão intracraniana. E essa síndrome de hipertensão intracraniana, quem quiser trabalhar com neuro, vai lidar com ela. Quem gostar da parte de neurointensivismo ainda, assim, que é uma tendência, né, que a gente ainda não tem isso, né, mas em breve eu espero que tenhamos, em cidades maiores a gente já tem, né, os centros de strokes, né, de acidente vascular, e os centros de neurointensivismo. Assim como o paciente coronariano saiu da UTI para uma unidade coronariana, muito provavelmente os pacientes com lesões vasculares cerebrais e síndrome de hipertensão intracraniana sairão da UTI para uma unidade de neurointensivismo, dado o volume de conhecimento de coisas que a gente tem adquirido sobre as síndromes neurológicas. E alguns conceitos são importantes, então a gente precisa conhecer uma lei chamada Lei de Monro-Kelly. Em alguns livros vocês vão ouvir falar sobre como Lei de Monro-Kelly-Burroughs, é o nome dos autores, tá? Eu conheço apenas como Lei de Monro-Kelly. Nós precisamos entender numa coisa chamada curva, volume, pressão, Langevitz. Vou aumentar aqui para ficar mais bonitinho, senão fica desorganizado, né? De Langevitz.
E precisamos entender ainda um outro conceito, que é o conceito de pressão de perfusão cerebral. Se nós conseguirmos entender esses três conceitos, a gente vai ter entendido bastante coisa sobre uma síndrome de hipertensão intracraniana. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre cada um deles. O que é, então, alguns chamam de lei, né, de Monro-Kelly. A lei de Monro-Kelly, basicamente, ela envolve questões de física. O que é a caixa craniana? Nós temos uma caixa fechada e dentro dessa caixa nós temos três estruturas principais. Quais são elas? Sangue, e aqui entra sangue venoso e arterial. Nós temos o líquido cefalorraquiano, ou cefalorraquidiano, ou líquor, tanto faz como vocês queiram chamar. E, obviamente, a gente tem tecido nervoso. Glia, os neurônios, o tecido nervoso. Tem mais coisas, né? Mas, basicamente, essas são as três principais componentes dessa caixa craniana, que é uma caixa fechada, ela não é totalmente fechada, ela tem alguns orifícios pelos quais deixa-se passar prolongamentos dela para o exterior, né? Eu tenho certeza que vocês me lembram de toda a neuroanatomia, que é uma coisa super simples, todos aqueles forames da base do crânio, forame oval, forame redondo. Eu tenho certeza que isso está na cabeça de vocês. Não vamos precisar disso aqui agora. Tá? A gente só precisa imaginar que a caixa craniana é uma caixa fechada. E se eu tenho essas três coisas lá dentro, resumindo, coitado do Monro-Kelly se eles venham fazendo isso, né? Mas resumindo assim o máximo possível, né? Se uma delas aumenta de volume, as outras devem sair. Tá? Porque não cabe mais nada. Essa caixa craniana é fechada. Então, se eu tenho um aumento de um desses fatores, os outros têm que sair. E quando é que eu tenho um aumento desses fatores? É muito fácil, por exemplo, sangue. Né? Se eu tenho um hematoma, na formação do hematoma extradural, subdural, intraparenquimatoso, seja ele qual for a causa do hematoma, eu aumentei o volume de sangue. Obrigatoriamente eu tenho que tirar líquor e tenho que tirar o tecido encefálico lá de dentro. E aí começa o perigo, né, da hipertensão intracraniana, que inicialmente, então assim, vocês vão ver, isso é uma dica para o resto da vida de vocês. Tá? Quando vocês olham uma tomografia, por exemplo, inicialmente o que o organismo vai jogar fora? Líquor. Tá? Porque, teoricamente, é o que menos vai fazer diferença para esse encéfalo. Então, quando vocês olham uma tomografia e ela tem um hematoma, vocês têm aula de exame de imagem? Tem, né? De neuroimagem? Já tiveram alguma, não? De Temos sim, neuroimagem? professor. Tá? Tá. Uhum. Que um dia, se quiserem, assim, eu trago um monte, a gente fica olhando uma tomografia, a gente marca um dia fora da aula, o dia que vocês tiverem uma folga, que é difícil, trago um monte, a gente fica olhando junto, não tem problema. Mas o que você vai ver? Você vai ver que eu adoro, tá, Daiane? Assim, se tem uma coisa que eu gosto é de neuroimagem. Bom, se não gostasse de neuroimagem, não faria neuro, né? Eu sou apaixonado, assim, sabe? Claro, vamos marcar então, Isa, tá? Quando vocês estiverem com uma folga, assim, me avisa. Normalmente eu marco algumas aulas com o pessoal tô devendo até pro Gabi, eu até esqueci de falar com ele. Com o pessoal da Liga, a gente pode marcar uma de neuroimagem. E aí a gente avisa todos vocês, um dia que for mais fácil. E aí a gente assiste junto, tá? Todo mundo junto, para eles é legal, para vocês também. A gente dá uma coisa bem básica, assim, tá? Bem voltada para o dia a dia, pronto-socorro, o que é importante ver, etc. Tá? Vamos marcar assim. Bom, mas aí o que você vê? Tem um aumento do sangue, por exemplo, você vai conseguir olhar aquilo, sabe esses ternos, os sulcos cerebrais que você vê na tomografia, o ventrículo, eles vão começar a desaparecer. Aí você vai ver que já não tem mais os sulcos cerebrais, já não tem mais as fisuras do córtex, e aí os ventrículos começam a ficar pequenininhos, a gente chama de ventrículo em fenda. Por quê? O que está acontecendo? Está colocando o líquor para fora, porque está aumentando o volume de sangue, por exemplo, ou um edema, né? Que aí é um aumento de tecido nervoso, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas um edema ali da célula, etc., por uma necrose, uma destruição. Então, isso começa a aumentar, você começa a jogar fora o líquor. Então, quando você olha uma tomografia e você já não vê mais os sulcos, não vê mais o ventrículo, está na iminência desse paciente começar a fazer o seguinte, ele vai começar a jogar fora
entre aspas, tá? Eu vou nem botar jogar fora, senão fica feio. Depois eu mando a gravação para vocês e falo assim, esse cara é maluco falando isso. Primeiro o Dom começa perdendo líquor, depois a gente perde sangue venoso. Posteriormente, a gente vai perder sangue arterial. O cérebro vai fechar a entrada do sangue. Aí, quando chegou nesse momento, a gente tem um problema, porque aí você começa a entrar num círculo vicioso. Você começa a impedir a entrada, tem um mecanismo chamado mecanismo de autorregulação da circulação cerebral. Ele percebe que a pressão intracraniana está muito alta, ele faz um espasmo da artéria, porque se você mandar mais volume de sangue lá para dentro, essa pressão vai aumentar mais ainda. É a congestão cerebral, que a gente não tem uma palavra para traduzir para o português adequadamente, mas é o swelling, né, que a gente fala quando você tem um trauma de crânio, por exemplo, tem um aumento, um edema, aumento da vascularização, etc. E aí você faz esse espasmo, e aí quando você faz esse espasmo, o que acontece? Você faz isquemia. Você faz isquemia, você morre neurônio. Morre neurônio, você faz edema. Se você faz edema, você aumenta a pressão. Aí você entrou num círculo vicioso que você não consegue mais reverter. E aí você tem que intervir quando você já começa a ver que os ventrículos estão fechando. Porque vai chegar por último e você vai tentar jogar para fora o tecido nervoso. E aí é o que acontece com as famosas herniações cerebrais. E tem vários tipos de herniações, por exemplo, tem herniações subfalcina, é quando você pega um hemisfério, você tem a foice, né, aqui, você pega o hemisfério, ele passa por debaixo da foice para o outro lado, porque ele está sendo empurrado por hipertensão intracraniana. É ruim, mas as piores de todas são as transtentoriais, tá? E as transforaminais. Um forame magno, na verdade, né? Um forame só. Por que transtentorial e transforaminal? Porque você tem a tenda do cerebelo e logo embaixo você tem o mesencéfalo. Lembra que o mesencéfalo tem um pedúnculo? Ele parece um Vzinho assim. E aqui do lado tem um lobo temporal, o uncus do lobo temporal. Quando você faz uma hipertensão intracraniana supratentorial, ele empurra o uncus através da tenda e ele comprime o mesencéfalo. Quando comprime o mesencéfalo, agora eu vou ter que usar um pouquinho de anatomia, tá, gente? Quando comprime o mesencéfalo, no mesencéfalo está localizado uma coisa chamada núcleo de Edinger, que é o núcleo do terceiro nervo craniano parasimpático que faz a constricção da pupila. Por isso é que todo neuro é fissurado quando vai examinar o paciente em olhar a pupila. Porque quando você faz hipertensão intracraniana, você faz herniação transtentorial, comprime o pedúnculo do mesencéfalo, o paciente faz uma midríase, e aí faz uma anisocoria, a pupila fica diferente. Tá? Fica uma dilatada e a outra fotorreagente. Quando ela dilata, é sinal que você está fazendo uma herniação transtentorial. Qual é o problema? Você começa comprimindo aqui e vai empurrar esse tronco cerebral para baixo. Quando você empurrar esse tronco cerebral para baixo, o bulbo vai passar pelo forame magno. Quando o bulbo passar pelo forame magno, é uma herniação transforaminal. Ele é mais grosso do que o forame magno, ele vai impactar ali, comprime o centro cardiorrespiratório, o paciente faz uma parada cardiorrespiratória e aí você entra em óbito. E quando acontece esse momento da compressão transforaminal, é que você tem a famosa tríade de Cushing, né, da hipertensão intracraniana. Que originalmente, vai ter uma discussão que eu tive com a prof de vocês, originalmente a tríade de Cushing ela envolve bradicardia, hipertensão arterial e alterações de ritmo respiratório. Isso era a descrição original. Tá? O mais importante de todos é a questão de que é totalmente paradoxal. Né? Quando você faz hipertensão arterial essencial, você faz o quê? Taquicardia. O paciente está hipertenso, ele está taquicárdio. Quando você faz hipertensão e bradicardia, é sinal de hipertensão intracraniana. Essa é a parte mais importante da tríade. Se fosse só uma díade, né, podemos dizer, os dois eram os mais importantes de todos. Tá? Agora, a gente discutiu, provavelmente eu acho que ela passou para vocês, que eu conversei com ela, que há uma variação, porque quando chega na alteração do ritmo respiratório, você já está basicamente morto. Então, a gente tenta pegar essa alteração da hipertensão um pouquinho antes. Mas a bradicardia com hipertensão é um sinal clínico extremamente grave. Tá? Por que ele faz bradicardia com hipertensão arterial? Porque você está tentando, pelo mecanismo de autorregulação, o cérebro fez um espasmo. Então, o teu corpo entende que ele tem que aumentar a pressão para o sangue passar a força, porque não está indo sangue para o cérebro. Então, você faz uma hipertensão arterial. Mas, ao mesmo tempo que você faz a hipertensão arterial, tem compressão do mesencéfalo, então ele faz, do bulbo. Então, ele faz uma bradicardia, uma coisa totalmente paradoxal.
Essa é a famosa tríade de Cushing, e é assim que a gente vê no exame com a tomografia, é isso que nós vemos clinicamente. Vou falar um pouquinho mais da clínica para frente. Tá? Mas isso a gente entende pela lei de Monro-Kelly. Ou seja, lembre-se disso, é uma caixa fechada. Lá dentro tem 3 componentes. Se um aumenta, os outros têm que sair. Aí, se começa a sair tecido encefálico, tecido nervoso, aí a gente entrou numa fase que o paciente não tem mais uma capacidade de melhora. Outro conceito que eu quero trazer para vocês hoje é o conceito de curva volume-pressão de Langevitz. O que é isso? Tá? É uma curva normal, né? Aquela curva que a gente está acostumado a ver em vários gráficos, né? Que a gente, eu particularmente odiava física, né? Não sei se vocês têm esse problema que eu tinha com física, então quando vinha aqueles gráficos malucos, meu coração disparava na prova, porque era uma coisa. Eu sempre tive muito mais facilidade com humanas do que com exatas, mas e é uma boa discussão para essa. A gente não marca uma aula, a gente pode marcar um dia num café ou no bar mesmo, assim, para quem bebe, e discutir se medicina é uma área de humanas ou biológica. Para mim, é área de humanas, né? Então, você tem uma curva volume-pressão. Então, o que acontece na curva volume-pressão? Deixa eu botar aqui o meu textinho. Então, eu tenho aqui o volume e aqui em cima, pressão. Professor, posso fazer uma pergunta? Deve. Eu fiquei, quando a gente estudou para o nosso APG sobre a tríade de Cushing, eu tinha talvez entendido de forma errônea, não sei, que ela seria um sinal de hipertensão intracraniana. Eu posso considerar que eu só vou ter a tríade de Cushing quando eu tiver já uma herniação transforaminal ou como que acontece isso? Ela é um sinal de hipertensão intracraniana, mas ela é um sinal de hipertensão intracraniana gravíssimo. Tá? No primeiro momento, você não vai ver isso. Tá? No primeiro momento, você vai ver esse apagamento dos sulcos, por exemplo, um edema de papila, quando se for uma hipertensão intracraniana mais crônica, né? Um tumor, por exemplo, você consegue fazer um fundo de olho, você vê um edema de papila. A tríade de Cushing é um sinal de hipertensão intracraniana muito grave, é um sinal que o paciente está na iminência de perdê-lo. Tá? Então, a curva volume-pressão de Langevitz. Então, quando você vai aumentando o volume, você tem um aumento da pressão dentro do crânio pela lei de Monro-Kelly que a gente acabou de ver. Eu aumentei o volume de sangue, eu aumento a pressão intracraniana porque lá dentro não tem mais espaço para nada. Eu começo a tirar as coisas. Enquanto eu consigo tirar coisas, líquor, por exemplo, eu consigo que, embora eu tenha um aumento de volume acentuado, eu não tenho um aumento de pressão tão alto assim. Eu tenho, mas ele é suportável. Chega um determinado momento que essa capacidade de suprir o aumento da pressão não é mais eficaz. E aí eu tenho uma descompensação total, que é o momento que entra a de Cushing. Tá? É nesse momento que eu não tenho mais capacidade para compensar, eu vou fazer uma herniação. E aí, quando a gente trabalha essa curva volume-pressão, junto com a curva volume-pressão de Langevitz, eu tenho que trabalhar 2 conceitos, complacência e elastância. Tá? O que é a complacência e elastância cerebrais? Complacência é exatamente a capacidade que o cérebro tem o cérebro não, né? A caixa craniana, desculpa a expressão errada, a capacidade que a caixa craniana tem de receber um aumento de volume e manter a pressão intracraniana estável. E a elastância é a capacidade que o cérebro tem, em face a um aumento de volume, se deslocar sem comprometer a pressão intracraniana. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu córtex, eu tenho aqui um tumor. O tumor é pequenininho, ele começa a crescer, ele começa a empurrar o córtex. Ele tem uma capacidade de elastância, de ser deslocado, e ele mantém com isso a pressão intracraniana estável. E a complacência, quando ele vai sendo deslocado, ele empurra o ventrículo, ele elimina o líquor, é a capacidade de manter a pressão estável também. Complacência e elastância cerebrais são 2 conceitos extremamente dependentes do volume. Claro, que se eu der um volume de 100 ml dentro do crânio, matei a pessoa. Né? Mas também é muito dependente de uma questão chamada tempo. Se você vai aumentando o volume intracraniano com muito tempo, por exemplo, um tumor extremamente benigno, como é o caso do meningioma, semana passada eu operei de uma senhora, ela tinha um meningioma do tamanho de uma laranja quase.
Aí você fala assim, como é que pode chegar um treco desse tamanho dentro do cérebro sem descompensar? Porque a gente já entendeu a lei de Monroe-Kelly, ela foi tirando líquor, ela foi desviando, ela usou complacência, ela usou lastância, ela usou tudo. Aí um dia ela foi, não é brincadeira, é a história dela, tá? Um dia ela foi no banheiro e ela tem uma senhora que tem problemas com constipação intestinal, ela começou a fazer muita força no banheiro e ela saiu de lá com uma baita de uma cefaleia e com um déficit de força. Tá? Por quê? Porque ela estava nessa área aqui, ó. Ela ainda estava compensando, compensando, compensando. Ela foi fazer muita força abdominal, ela aumenta a pressão abdominal, aumenta a pressão torácica, diminui o retorno venoso jugular, aumenta a pressão intracraniana. Ela chegou no limite. Então, aí ela foi para o pronto-socorro, fizeram uma toma de um tumor enorme e ela conseguiu se manter até aqui. Aí você consegue entender agora, fisiopatologicamente, vocês conseguem entender por que ela se manteve. Porque ela retirou o líquor, ela não tinha mais ventrículo aparecendo, não tinha mais suco cerebral nenhum, ela desviou todo o cérebro dela, já estava fazendo uma pequena herniação subfalcina, então ela usou toda a elastância, ela usou toda a complacência cerebral e chegou no limite. Chegou no limite e aí ela passou mal. E é por isso que a maior parte das vezes os tumores cerebrais, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, né, eu tenho um tumor, eu tenho dor de cabeça, né? Nem sempre. Assim. Dor de cabeça em alguns trabalhos é o 7º, 8º sintoma mais comum de um tumor cerebral, porque você vai usando complacência, depende da velocidade de instalação, né? Você vai usando complacência, elastância, é muito mais fácil você ter crise convulsiva, um déficit de força, perda visual, dependendo da região, do que você ter cefaleia, porque você consegue se adaptar durante um período. Bom, esses são alguns conceitos extremamente importantes que a gente precisa lidar. Então, agora, deixa eu apagar aqui. Vamos fazer o nosso último conceito, que é o conceito de pressão de perfusão cerebral. Que nada mais é, de perfusão cerebral, ela é igual a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. O que serve a pressão de perfusão cerebral? Gente? É uma pressão que é necessária para que o sangue vença a resistência dos vasos sanguíneos cerebrais e perfunda esse cérebro. Essa pressão varia muito de livro para livro que vocês vão ler, mas em torno, mais ou menos, ela ficará a 50, 70 milímetros de mercúrio. O que normalmente os livros trazem para a gente. Ou seja, se eu sei que eu tenho uma pressão intracraniana, em média, considerada normal, de 10, deixa eu ver o que tem me perguntando aqui. Se eu tenho uma pressão intracraniana de 10, eu preciso de uma pressão de perfusão cerebral, no mínimo, tá? No mínimo, eu preciso de uma pressão arterial média, eu preciso no mínimo uma pressão arterial média de em torno de mais ou menos uns 70. Tá? Porque aí eu vou ter uma capacidade de manter a perfusão cerebral de forma adequada. E é por isso que em pacientes com tumores, etc., hemorragias, traumas de crânio, seja lá qual for o motivo de hipertensão intracraniana, o ideal é que você tenha um paciente com um monitor de pressão intracraniana e um monitor invasivo para você ter uma PAM. Que aí você consegue manter esse paciente sob seus cuidados com uma pressão de perfusão cerebral adequada para que esse cérebro se mantenha nutrido, porque, como a gente conversou da primeira vez, o cérebro é um órgão extremamente chato. Qualquer coisa que não saia da maneira que ele quer, ele vai sofrer. Então, se ele não tiver uma pressão de perfusão adequada, ele vai sofrer uma isquemia secundária, aí piora o edema, aí piora a hipertensão intracraniana, aí perfunde mais lentamente ainda, e aí sofre mais isquemia, aí você entrou num círculo vicioso e vai descompensar aquela curva volume-pressão de Lange-Fitz. Então, esses 3 conceitos, gente, são os conceitos básicos do que a gente precisa entender para uma síndrome de hipertensão intracraniana, para começar a acompanhar um paciente com uma síndrome de hipertensão intracraniana. E aí, como a gente tinha falado antes, e eu tinha já me programado para falar para vocês, a gente tem, né, quando você chega numa síndrome de hipertensão intracraniana, como diagnosticar uma síndrome de hipertensão intracraniana? Quais são os sintomas mais comuns?
antes que cheguemos ao fato de você ter uma tríade de Cushing, quando aí praticamente já é uma coisa irreversível. Eu não vou falar de sintomas, por exemplo, de um tumor que se origina na região motora e deixa o paciente hemiplégico. Isso é um sintoma do tumor. Eu vou falar de sintomas de hipertensão intracraniana. E os sintomas de hipertensão intracraniana, eles variam em crianças menores de 2 anos e maiores que 2 até adulto, etc., assim sucessivamente. Por que os sintomas variam entre crianças menores que 2 anos e maiores que 2 até adulto? Alguém dá um chute? Por que vocês acham que os sintomas diferenciam-se tanto em crianças menores do que em crianças maiores? Por conta das estruturas que não estão... Exatamente. Tá? Muito bem, exatamente por conta das estruturas. Né? As crianças menores, elas não têm ainda a fusão dos ossos do crânio. Tá? Então, o que você vai ver de manifestação clínica em crianças menores que 2 anos? Aumento do perímetro cefálico. Então, aquela criança, ela vai ficando cabeçudinha, a criança já é cabeçudinha de uma maneira normal, né? Mas você vai ter uma média, né? Você tem uma fita, você mede o perímetro cefálico e ela vai ficando mais cabeçudinha do que é o normal das criancinhas. Né? E aí, só o pai que não acha que o filhinho é cabeçudinho, porque quando você olha, todo filhinho é cabeçudinho, né? O pai sempre acha que as coisas maravilhosas na neuro, ela acaba com a gente, assim, por exemplo, sempre que eu vejo alguém nascer, vai lá e bota a mãozinha assim, né? A criancinha toca a mãozinha, aí o pai vai e bota o dedinho ali, aí a criancinha segura, todo mundo fala, ah, que lindo, né? É um reflexo isso, gente. Chama-se reflexo de preensão. Tá? Toda criança tem esse reflexo. Ela não acha o pai a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ela nem sabe quem é aquele cara que está ali do lado dela, só bota a mão ali e ela segura, aí o pai se derrete inteiro, né? Mãe, vó, todo mundo, mas é só um reflexo. Né? Às vezes a medicina acaba com a nossa ilusão. Quando eu tive meu filho, ele segurava a minha mão. Tá? Não era um reflexo. Eu sempre achei que era, que ele segurava a minha mão de verdade, todo pai vai sempre achar, mas é um reflexo. Então, quando você tem um aumento da pressão intracraniana em crianças, como você não tem a fusão das suturas, você tem um aumento do perímetro cefálico. É muito comum. E aí você aumenta também aumento das veias, dilatação das veias por hipertensão intracraniana. E, em casos graves, você pode ter o que a gente chama de olhar do sol poente. Como muita coisa do francês, do neurologia vem do francês, eu adoro francês, chama-se, e nos livros vocês vão encontrar com o nome de olhar do coucher du soleil, que é o olhar do sol poente. Tá? Mas a gente não é vira-lata, então podemos botar olhar do sol poente. Tá? O que é isso? Há uma compressão sobre o mesencéfalo, como eu falei, e a criança desvia o olhar para baixo. Então, a pupila mesmo, assim, a íris, tudo vem para baixo e você vê só a parte branquinha do olho. Então, parece que o sol é muita imaginação dos médicos, né? Então, como a pupila fica no meio, você só vê a parte branca e metade da íris ali, do globo ocular, e aí você vê a sua esclera e parece que o sol está se pondo, se tiverem alguma imaginação para isso, mas chama-se assim, olhar do sol poente. E outra coisa que você vê, principalmente em crianças menores ainda, que ainda tem a fontanela, é a fontanela tensa. A fontanela se abaula e fica tensa, você palpa, né? Quem já palpou a fontanela de criança, isso aqui é um pouquinho deprimida, tudo isso. Quando você palpa, ela está abaulada, parece um tamborim. Assim. Tá? Esses são os principais sintomas em crianças. Em adultos, os principais sintomas já não dá mais para crescer, então os principais sintomas são alteração da acuidade visual, e aí quando você vai examinar, tem um edema de papila. Crianças, Amanda, com crânioestenose, se elas podem fazer hipertensão intracraniana? Sim. Mas é muito difícil que você consiga chegar ao ponto de fazer hipertensão intracraniana por uma crânioestenose, porque normalmente você vai perceber antes pela deformidade que o crânio tem, né, e aí você vai acabar fazendo uma intervenção antes que chegue até a hipertensão intracraniana. Mas, se você não tratar, pode sim, tá? Pode chegar a fazer uma hipertensão intracraniana. Então, o que a gente vai ver em alteração da acuidade visual, que é o edema de
pupila. Nós normalmente vamos ver vômitos, tá? Para sinal de hipertensão intracraniana. Nós vamos ter cefaleias, hipertensão intracraniana. E aí, finalmente, nós podemos chegar à tríade de Cushing. É claro que, dependendo de onde for a origem do processo patológico que está levando o paciente à hipertensão intracraniana, aí você vai ter sintomas daquela região. Tá? Quando eu digo tríade de Cushing, eu já estou levando o paciente a entrar em coma, né, por hipertensão intracraniana, sonolência, coma, vai alterando a questão cognitiva desse paciente pela hipertensão intracraniana. Então, esses são os principais sintomas clínicos que você suspeita. E aí você tem que fazer um exame complementar para confirmar. Que tipo de exame complementar normalmente nós lançamos mão? Normalmente nós lançamos mão de um exame de imagem. Porém, você pode lançar mão também, tá, de um exame de líquor, uma punção lombar, para que você meça a pressão raquiana, tá, do canal raquiano. Vamos botar bem vulgarmente aqui, pressão do líquor. Porque, às vezes, e aí agora que eu vou falar, esses são os principais exames que a gente dá, claro, fundo de olho, endoscópio, tudo isso, mas o exame complementar, basicamente, a gente faz imagem, e aí, se for uma emergência, a tomografia, se for uma coisa mais elaborada, você pode partir para a ressonância. Agora não é a hora de vocês se preocuparem com isso. No pronto-socorro, na grande maioria das vezes, a ressonância vai ficar para o especialista, né? No pronto-socorro, o procurista está lá no geral, e é o que eu disse para vocês, eu vou conversar sempre voltando para a graduação de vocês, é a tomografia que a gente vai ver e o exame do líquor. Tá? E fazer a raquimanometria, quer dizer, a medida da pressão do líquor, não é difícil, não, você não precisa de nada demais. Tá? Se você não tiver um material específico, a gente tem, né? Aqui no hospital a gente tem um só para isso. Mas se você não tiver, quando você puncionar o espaço raquiano, você pega um esfígmio normal, esfígmio manômetro, e tira a borrachinha e coloca na agulha de punção, que aí você vai conseguir medir com a agulha de mercúrio quanto é que está essa pressão do canal raquiano. Claro que se você estiver ali na hora do paciente ser operado, vai para a UTI, aí você coloca um catéter de monitor de pressão intracraniana, que é melhor. Mas, infelizmente, o SUS não cobre isso no Brasil ainda, então a gente não consegue colocar catéter de monitor de pressão intracraniana em todos os nossos pacientes, infelizmente, né? Que vocês viram pelos conceitos de pressão de perfusão cerebral, etc., que não tem como tratar sem isso, né? Mas, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem que improvisar tudo isso. Bom, aí eu fiz esses exames com quais objetivos que eu preciso para fazer esses exames? Quais são os meus objetivos? Eu preciso, como é uma síndrome, tentar um diagnóstico. E aí eu tenho duas possibilidades. Eu tenho uma síndrome de hipertensão intracraniana primária. Eu não gosto de idiopática, como eu já disse para vocês, porque idiopática significa que não tem causa. E com certeza tem causa. A gente aqui não consegue descobrir. Ou criptorquídica, que vocês também verão com o nome de pseudotumor cerebral. Vocês apostam, vocês examinam o paciente. O paciente é adulto? Ele está. Alteração da acuidade visual, tem edema de papila, está vomitando, tem cefaleia, altera a cognição. Você fala assim, cara, esse paciente tem uma hipertensão intracraniana, é um tumor. Você vai e faz exame de imagem para tudo que é lado, não tem nada que apareça no cérebro nas imagens, você mede a pressão do canal raquiano, está aumentada, ou seja, ele está fazendo hipertensão intracraniana, a gente chama isso de pseudotumor cerebral. Esse é o objetivo dos exames, então, para a gente fazer o diagnóstico. E a outra possibilidade, claro, é uma hipertensão intracraniana secundária, ou seja, aí você vai ter um tumor, um hematoma, um processo inflamatório, infeccioso. Ou seja, essas são as possibilidades de diagnósticos etiológicos da síndrome de hipertensão intracraniana. Eu trato a hipertensão intracraniana e eu também tenho que tratar os processos que levam esse paciente a desenvolver uma síndrome de hipertensão intracraniana. Então, é o próximo passo. Eu fiz o diagnóstico. O que eu preciso fazer? Eu preciso tratar. Vamos lá. Como? Bom, eu trato a hipertensão intracraniana, verdade. Mas eu também trato a causa.
algumas vezes se confundem. Por exemplo, nas primárias, com pseudotumor, a única coisa que você faz é uma derivação licórica. Por quê? Porque você está usando a lei de Monro-Kelly. Você está tirando o líquor para estabilizar a pressão intracraniana. Então, a única coisa que você faz, às vezes, que você pode fazer, é uma derivação licórica. Você também lança mão de drogas, como drogas que reduzem a produção de quê? Do líquor. Que drogas são essas, por exemplo? Diuréticos. Qualquer um? Não. Diuréticos específicos, como a acetazolamida, que é o nome comercial, Diamox. Qual é o problema disso? Vai hiponatremia, uma série de outras questões. E você lança mão também, nas primárias, de mudanças dos hábitos de vida, porque a maioria dos pacientes que têm pseudotumor cerebral são obesos. Então você precisa de atividade física. São pacientes, mulheres multíparas, vários filhos, e com deficiência de vitamina A. Não pergunte por que ninguém conseguiu descobrir qual é a relação, mas é comum. Então, você faz a reposição, você tem uma série de medidas para tentar equilibrar essa hipertensão intracraniana. E, às vezes, você quebra a cara, porque, por exemplo, você pode ter aqui também algumas síndromes genéticas, e que não tem nenhum desses fatores de risco, como são, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, as neurofibromatoses. A doença, por exemplo, uma delas é a doença de von Recklinghausen. Existem várias neurofibromatoses. Eu, por exemplo, semana passada, operei uma criancinha, semana retrasada, de 15 dias, uma criança que com uma síndrome, uma neurofibromatose, que fez uma síndrome de hipertensão intracraniana primária. Ela tinha já 10 aninhos, então ela tinha sintomas de adulto. E qual é o problema? Como eu digo que o organismo tenta usar a lei de Monro-Kelly, ela já não tinha mais ventrículo. Os ventrículos já tinham fechado. Então, eu não consigo colocar uma agulha lá dentro porque eu não consigo acertar o ventrículo. Eu não olho para onde está o ventrículo, né? Eu me guio anatomicamente. Como eles estão fechadinhos, eu não consigo. Aí a gente lança a mão, e é uma coisa para vocês não acharem que nunca viram, porque desde que eu coloquei nela, vários colegas pediatras me ligaram, radiologistas, ninguém nunca tinha visto isso. Não é uma coisa tão incomum na neuro, né? Que é uma derivação lombo-peritoneal. A maior parte das derivações são ventrículos peritoneais, DVP. Tá? Você pode ter derivação ventrículo atrial, DVA, mas nessas crianças que você não acha o ventrículo, você coloca na região lombar. Funciona, onde o líquor sai, faz uma derivação para o abdômen. Então, uma derivação lombo-peritoneal. E é assim que a gente aborda uma síndrome de hipertensão intracraniana primária. Todas essas medidas podem ser usadas para síndrome de hipertensão intracraniana secundária. Tá? Não estou dizendo que a gente não vai usar essas medidas. Nós usamos essas medidas para tratar. Mas na questão das síndromes secundárias, nós precisamos tratar a causa, ou seja, retirar o tumor, tratar a infecção, drenar o hematoma, e etc. Então, eu trato a hipertensão intracraniana. Chega um paciente que tem lá um tumor cerebral. Eu vou programar a cirurgia para amanhã cedo. Então, deixa ele quieto ali e amanhã cedo eu vou fazer a cirurgia. Não, eu já entro, por exemplo, às vezes, com um redutor da produção de líquor, eu já entro com um corticoide para tratar edema peritumoral, eu entro com algumas coisas para reduzir a pressão intracraniana. Então, dependendo da causa, né? Por exemplo, se é um abscesso, eu já entro com um antibiótico. Dependendo da causa, eu vou ter que tratar isso. E aí, eu falei de corticoide, e eu vou deixar isso bem anotadinho para vocês nunca mais esquecerem. Corticoide para edema peritumoral. É sempre uma briga. Usa corticoide para quê em neuro? Só se usa corticoide para edema peritumoral, para trauma raquimedular, para hemorragia subaracnoideia por aneurisma e meningite por haemófilos influenza. Isso é o que a academia preconiza e é, por enquanto, o que tem de discussão. Daqui a 2 anos vão mudar tudo, aí tem outro, mas nesse momento essas são as indicações específicas. Tá? Ele diminui o edema. O que eu diminuindo o edema, o que eu faço? Diminuo o aumento do tecido encefálico, a lei de Monro-Kelly. Você vê que a gente sempre volta no mesmo lugar. Né?
Volta para a lei de Monro-Kelly para tentar reduzir a pressão intracraniana, melhorar a curva volume-pressão, dar tempo de elastância e complacência, tratar a causa básica do paciente e melhorar a perfusão cerebral e salvar o tecido cerebral, que é sempre o nosso objetivo quando a gente está de frente a uma síndrome de hipertensão intracraniana. Aí virão algumas perguntas, já que eu falei de corticoide, para a gente se encaminhar para o final, vamos dizer assim, que são algumas polêmicas, né? Por exemplo, vocês ouvirão falar do corticoide. Então, o corticoide só se usa quando eu tenho edema peritumoral, no caso de hipertensão intracraniana, né? Quando eu tenho uma hemorragia subaracnoideia por aneurisma, ou quando eu tenho uma meningite por hemófilos influenza. Fora isso, não tem indicação de uso de corticoide para síndrome de hipertensão intracraniana, tá? TCE, etc. Não, para TRM sim, mas TRM não dá hipertensão intracraniana, a não ser que você esteja no TCE junto, mas aí você não está tratando TCE, você está tratando TRM, né? Então, para TCE, por exemplo, não funciona. Para hematomas não funciona, não adianta você dar corticoide. Outra briga muito grande é sobre o uso, talvez você já tenha ouvido falar, manitol, que é também um diurético, como a gente falou, que drena mesmo o volume de líquido dentro do cérebro. Só que a gente antigamente fazia manitol regular. Por quê? Porque a gente não tinha uma questão de monitor de pressão intracraniana. E hoje em dia se sabe que, na verdade, o manitol age muito mais na parte cerebral que está normal, ou seja, ele enxuga aquela parte normal, enquanto que a parte afetada, o manitol, a droga, nem consegue chegar lá adequadamente, tá? Porque tem alterações da circulação cerebral, etc. Então, a gente utiliza em caráter de emergência, de urgência. Tá? Ou seja, eu estou lá com o monitor de pressão intracraniana, a pressão intracraniana está subindo. Se a pressão intracraniana está subindo, tem algum motivo, voltou a sangrar, está com edema, está drenando mal, aí eu preciso fazer alguma coisa para tirar a causa. Mas enquanto eu vou, por exemplo, levar o paciente até o centro cirúrgico para drenar um hematoma que está se formando, eu já faço um manitol naquela hora, eu não faço mais regular, tá? Como a gente fazia antes. Quando eu tenho monitor de pressão intracraniana. Quando eu não tenho, às vezes a gente deixa regular. Tá? Então não se assustem se algumas vezes vocês virem regular. Outra coisa que sempre tem uma discussão muito grande, que é a hiperventilação. É um outro conceito que talvez vocês tenham ouvido falar e vai ser muito interessante para quem for fazer neurointensivismo, ou intensivismo de uma maneira geral, que é a pressão de CO2, a PCO2, né? Então a gente tem que sempre deixar uma PCO2 ali em torno de 30, porque você não, quando você aumenta muito a PCO2, ou seja, aumenta a retenção de CO2, você faz uma vasodilatação, aumenta o volume de sangue que entra no cérebro, faz um inchaço cerebral, um swelling, né, uma congestão, e aumenta a pressão intracraniana. Se você hiperventila muito o paciente, ele faz um espasmo arterial e faz isquemia piorando. Então, a PCO2 tem que ficar em torno de mais ou menos 30. Mas, na mesma forma, em caráter de emergência e urgência, tem uma hipertensão intracraniana. Eu vou levar esse paciente para o centro cirúrgico para drenar um hematoma. Até chegar lá no centro cirúrgico, eu faço o quê? Eu hiperventilo esse paciente porque eu faço um espasmo, eu diminuo a entrada de sangue e eu reduzo a pressão intracraniana rapidamente. Quando eu chegar lá e já abrir o crânio, já volto a ventilar normal. Não é mais para se usar a hiperventilação continuamente. E uma manobra que tem que ser usada todas as vezes, vocês vão ver, o neuro fica fissurado com isso, a cabeceira do paciente é 30 graus. Mas a cabeceira do paciente estando a 30 graus, não adianta o paciente estar com o pescoço de lado, porque ele fecha a jugular do mesmo jeito. Então, a cabeceira a 30 graus, pescocinho retinho, você melhora o retorno jugular, diminui a pressão intracraniana, esse paciente consegue ter um tempo maior de complacência e elastância cerebrais. Tudo bem? Eu juro para vocês que às vezes é um exercício de resumo conseguir falar tudo isso em 1 hora para vocês, mas eu tento ser o mais direto possível. Ficou claro? Alguma coisa não está clara para vocês? Está tudo bem? Tá? O prof, pode repetir a parte da hiperventilação ali da pressão de Sim. CO2? O que acontece? Normalmente, quando você tem um paciente na UTI, né, eu não vi o nome de quem me perguntou, tá? Então, desculpa não responder falando pelo nome. Diana. Daiane, então, olha só, Daiane, quando você tem um paciente na UTI, normalmente grave, né, com hipertensão intracraniana, está entubado, às vezes tem politrauma, a questão torácica ela é ruim, né, o paciente está acamado, acumula secreção, um monte de coisa.
né? Então, o que que acontece? Se você começa a aumentar o nível de gás carbônico no sangue, CO2, há uma resposta do seu organismo, faz uma vasodilatação. Quando ele faz essa vasodilatação, aumenta o fluxo de sangue que entra no cérebro. Se eu tenho uma hipertensão intracraniana, eu não quero aumentar nenhum volume dentro da caixa craniana pela questão da lei de Monro-Kelly. Então, se eu aumento o fluxo de sangue desnecessariamente, eu vou aumentar a pressão intracraniana. Então, eu tenho que manter esse paciente com uma PCO2 em torno de 30. Eu sei que se eu começar a hiperventilar, essa PCO2 vai lá a 15, faz o efeito oposto, faz um espasmo arterial, diminui o fluxo de sangue que entra para o cérebro. Se eu persistir com essa diminuição por mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos, esse paciente vai fazer isquemia cerebral. Mesmo com volume de sangue adequado, mesmo com tudo, ele vai fazer isquemia. Então, eu uso isso como uma manobra de urgência. O paciente começou a aumentar muito a pressão intracraniana, eu hiperventilo ele abaixa a pressão, eu levo para resolver o problema que está levando ele a ter a hipertensão intracraniana. O dia que vocês tiverem a oportunidade, por exemplo, de ver um paciente com monitor de pressão intracraniana, você quer ver uma coisa que piora muito em UTI, é uma briga feia entre a gente, assim, eu me dou muito bem, eu não sei se vocês devem conhecer várias pessoas da fisioterapia, por exemplo, se eles não tomarem cuidado na hora da aspiração de tubo, tá? Na hora de mobilizar o paciente, porque você vai aspirar o tubo, você tira do respirador, aumenta a pressão torácica, a pressão intracraniana, vai lá em cima. Enfermagem na hora do banho, tá? Tem que tomar muito cuidado. Então tem que ser uma equipe que tem que estar muito bem treinada. No Brasil, infelizmente, a gente muda de funcionário dia e noite, né? A gente toda hora muda quem está trabalhando, etc. Então, assim, tem que ser chato. Toda vez, assim, entrou alguém novo, pergunta no TI, você tem alguma dúvida? Vamos te ajudar aqui a monitorar esse paciente, eu vou te dizer o que eu preciso. Não custa nada. Os colegas que estão na UTI já sabem, já acabam pegando isso mais chato, mas é importante que a gente valorize, porque a cabeceira é 30 graus, tomar cuidado na inspiração, diminui os picos de hipertensão intracraniana. Faz muita diferença para o paciente. Algumas pessoas já me pediram um e-mail, alguns eu mandei até no privado, mas como todo mundo está me pedindo, eu não tenho problema nenhum, eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês, tá? Então, se quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. Eu não sei se a gente tem, acho que não tem nenhuma outra programada por agora com vocês, né? Pelo menos não me passaram. Tem alguma coisa com vocês ainda? Não, né? Semana A que gente vem? só sabe na semana, prof. Mas ela me tinha me pedido já há algum tempo, então acho que por enquanto comigo não vai ter nada programado, não. Aí depois, com calma, eu falo com o Gabi lá da Liga e com o pessoal da Liga de Neuro, a gente marca um dia de uma aula de neuroimagem, aí eles convidam vocês, aí abre para todo mundo que queira assistir, a gente faz, tá bom? Prof, Diga, só uma dúvida antes. claro. Quando ocorre uma herniação por conta da RIC, você trata só a RIC e a herniação volta ao lugar? Ou às vezes um outro tratamento? Depende da causa, né? Se for uma hipertensão intracraniana idiopática, né, vamos dizer assim, você tratando só os efeitos da hipertensão intracraniana, teoricamente volta ao normal. Agora, se for uma hipertensão intracraniana secundária, por exemplo, tem um hematoma, você pode ficar correndo atrás da hipertensão intracraniana, se você não drenar o hematoma, não vai voltar nunca, vai continuar sendo empurrado para o lado. Tá? E aí, eu até esqueci de falar com vocês, para você lembrar, aí você diz assim, tá bom, Frederico, mas eu não posso hiperventilar, eu não posso usar manitol, eu não posso fazer nada, e esse paciente não tem mais um hematoma, não tem nada, ele tem um edema ali que eu não consigo fazer o manitol entrar, eu não consigo fazer minhas drogas funcionarem. A gente hoje em dia faz um esforço final, não sei se vocês já viram alguma vez, chamado craniectomia descompressiva. Tá? Você abre o crânio do paciente, retira toda a calota craniana, guarda no abdômen, ou se você tiver um banco de osso, você manda para o banco de ossos. Então, ele fica sem a calota craniana. Você faz uma plástica dural, né? Pode tirar face lata, ou pode tirar pericárdio bovino liofilizado, o que você queira fazer. Faz uma plástica dural, aquele cérebro incha inteiro, vem para fora, porque está sem a calota craniana. Então, não é mais uma caixa fechada, ela está aberta. Então, às vezes, você vê fazer um baita de um inchaço, e aí depois, quando aquele inchaço todo diminui, você pega o osso e coloca de volta. Claro que é uma medida extrema, muito grave. A gente está falando de salvar a vida do paciente, a gente não está falando de morbidade, ou seja, das sequelas que esse paciente poderá ter. Às vezes, até eticamente, uma coisa que é bastante questionável e discutida. Se você manter um paciente vivo a qualquer preço, por exemplo, às vezes com sequelas motoras, nunca mais anda, nunca mais fala, não tem um fator cognitivo adequado. Então, tem alguns questionamentos bastante difíceis, assim. Um dia a gente pode falar só sobre questões de bioética, que é uma outra coisa que eu adoro.
e não aguentava mais estudar neuro, então meu doutorado é sobre bioética. Então é uma coisa que eu gosto muito de discutir, assim. E realmente é difícil, mas existe essa possibilidade, só para vocês também, tá? Tudo bem então, gente? Tem mais aula hoje? Não, né? Não? Então vão descansar. Nada de estudar hoje não, tá? Descansam, deixa para amanhã cedo, que a noite é para dormir, tá bom? Quando vocês tiverem que dar plantão, vocês ficam acordados. Mas agora vão descansar, tá? Gente, qualquer dúvida, meu e-mail tá ali, me avise, tá? Um beijo para vocês, boa noite e bom feriado, né? Semana que vem é feriado, tá? Boa Coração noite, para vocês também. Obrigada, professor. Boa Tchau, noite. tchau. Beijo. Quiser dar todas as aulas, todas as matérias para nós, a gente está agradecendo. Sim, é verdade. Se eu Podia ter aula soubesse, todo dia com o prof. eu diria para você, Isabela, que eu gostaria, mas é que realmente eu não tenho capacidade para isso. Mas eu gosto muito da aula, é uma coisa que me dá muito prazer, assim, ver vocês, porque não é porque eu sou bonzinho, não, é um pouquinho de egoísmo também, tá? Porque eu vejo como vocês estão empolgados ainda e a gente vai ficando velho e perde um pouco da empolgação, daquele ímpeto que a gente tinha no começo, né? E estar junto com vocês faz isso voltar, sabe? De estudar, assim, é legal. Por isso que eu gosto muito. Então, pode sempre falar. Depois eu vou disponibilizar a aula de novo para vocês, tá bom? Obrigada, prof. Boa Tchau noite. para esse garotão também. Obrigada. Obrigada, prof. Beijo.